copo não deveria ter saído do lugar. Estávamos todos com as pontas dos dedos sobre ele, rindo, provocando uns aos outros, tentando parecer corajosos diante de uma brincadeira que, no fundo, ninguém acreditava. Mas o que realmente deu início a tudo não foi o movimento. Foi o silêncio que veio antes. Um silêncio tão denso que parecia pressionar o ar contra a pele, como se o cômodo inteiro prendesse a respiração, esperando que fizéssemos algo que não deveríamos. Quando a vela piscou com aquela cor estranha e o copo deslizou sozinho para o centro da mesa, nossa primeira reação foi recuar. Não por medo do sobrenatural, mas porque, pela primeira vez naquela noite, nenhum de nós conseguiu fingir que tinha controle. A chama parou de tremular. O ar ficou pesado. O copo se mexeu outra vez, agora mais rápido, seguindo um trajeto que nenhum de nós reconheceu. Ele formou a primeira letra de um nome. Uma letra que não pertencia a ninguém presente. E nesse instante, percebemos que algo havia entrado na sala. Algo que não era vento, nem sugestão coletiva, nem truque de alguém do grupo. Algo que respondeu a uma chamada que não deveríamos ter feito. O mais inquietante, porém, foi o que veio depois. Não os sussurros, nem as sombras, nem as noites sem dormir, mas a sensação de que o que surgiu naquela mesa não pretendia ir embora. A brincadeira tinha acabado. O que restou era um vínculo. Uma presença que passou a seguir cada um de nós, silenciosa, paciente, como se estivesse aguardando o momento certo de revelar o que realmente queria. E desde aquela noite, nada voltou ao normal. Não porque acreditamos em espíritos, mas porque deixamos de acreditar que estávamos sozinhos. Há coisas que você chama e nunca mais consegue mandar embora. Há portas que se abrem com facilidade, mas se recusam a fechar. E há gestos simples, aparentemente inofensivos, que mudam a estrutura de tudo o que você é. No nosso caso, foi apenas um copo, um objeto comum, que se moveu sozinho e levou com ele a versão antiga de nossas vidas. A ideia surgiu como quase todas as más ideias surgem. Depois de muita conversa fiada, risos altos demais e uma vontade infantil de provar que nada nos assustava. Estávamos em uma sala pequena, iluminada apenas por uma vela que insistia em projetar sombras maiores do que deveria. A noite tinha aquele tipo de silêncio que parece vir de muito longe, como se algo estivesse escutando antes mesmo de aparecer. Foi nesse clima que alguém, até hoje não concordamos sobre quem, sugeriu que brincássemos com o copo. A princípio, ninguém levou a sério. Um jogo antigo que todo mundo conhece, mas que quase ninguém respeita. Uma brincadeira que supostamente conecta vivos e mortos, como se espíritos estivessem sempre à disposição de adolescentes entediados. Rimos, mas havia algo no ar que não combinava com a descontração. Talvez fosse o fato de estarmos todos um pouco diferentes naquela noite. Cada um carregava uma preocupação que não tinha dividido com o grupo. Um de nós vinha passando por insônia, outro tinha tido um sonho estranho, outro vinha ouvindo barulhos em casa durante a madrugada, e todos nós, sem admitir, sentíamos que a vela queimava quente demais para um ambiente tão frio. Quando a proposta foi feita, ninguém recusou. Talvez pelo orgulho, talvez pela sensação de que havia algo ali querendo ser chamado. A mesa estava no centro da sala, antiga, de madeira marcada. Colocamos o copo no meio sem pensar, sem imaginar que aquele gesto simples tinha peso. Cada um aproximou os dedos com hesitação, tentando esconder o medo que crescia silenciosamente. Naquele instante, nenhum de nós percebeu o detalhe mais importante. Não foi a gente que escolheu a brincadeira. A sala estava preparada antes de chegarmos. A mesa estava exatamente no lugar certo. A vela queimava num ritmo que não lembrava combustão natural, e o copo parecia mais limpo do que qualquer um de nós lembrava tê-lo deixado. A sugestão de iniciar o ritual veio com uma naturalidade assustadora, como se fosse apenas a continuação lógica da noite. Mas, olhando agora, é evidente que não fomos nós que começamos aquilo. Fomos apenas participantes de algo que já estava em andamento. Uma corrente sem início aparente, que se alimenta do momento exato em que alguém diz as palavras erradas com a intenção certa. Quando todos encostaram os dedos no copo, houve um segundo de hesitação coletiva. Um segundo em que nenhum de nós quis prosseguir. Mas a vela queimou com força,
jogando uma sombra enorme contra a parede. E a vergonha de recuar falou mais alto que a intuição de ir embora. "Está todo mundo pronto?" Alguém perguntou. Ninguém respondeu. E o silêncio foi tomado como consentimento. A partir dali não havia volta. Não porque começamos a brincar, mas porque aceitamos participar. O copo estava só esperando a confirmação. E quando recebeu, algo simplesmente acordou. E nós não percebemos que já não estávamos sozinhos. Antes mesmo de fazermos a primeira pergunta, algo na sala mudou de maneira quase imperceptível. O tipo de mudança que só se percebe quando já é tarde demais. A chama da vela diminuiu como se tivesse sido pressionada por uma mão invisível, mas nenhuma corrente de ar entrava pela janela fechada. O som da rua desapareceu, substituído por um silêncio tão profundo que parecia engolir o ambiente. Era como se o espaço ao nosso redor estivesse sendo fechado de dentro para fora, isolando-nos do resto do mundo para que nada externo interferisse no que estava prestes a acontecer. Os dedos de todos tremiam discretamente sobre o copo, mas ninguém queria ser o primeiro a admitir. Foi então que percebemos algo que deveria ter exigido nossa fuga imediata. A mesa estava fria demais. O tipo de frio que não vem do clima, mas de ausência. Ausência de vida, ausência de calor, ausência de normalidade. Um frio que parece vir de um lugar que não existe nos mapas. Quando alguém sussurrou, "Tem alguém aí?", o copo não se moveu. Não ainda. Mas o ar respondeu. Uma pressão leve começou a comprimir nossos ouvidos, como se estivéssemos dentro de um túnel profundo, cercados por paredes invisíveis. Cada respiração parecia pesada, lenta, arrastada. A sensação era tão opressiva que por um instante ninguém conseguiu piscar. Foi nesse momento que o primeiro sinal claro apareceu. Uma sombra atravessou a parede. Não era grande, não era definida, mas era impossível ignorar. Ela passou rápido demais para ter forma humana e lenta demais para ser reflexo de algum objeto. Aconteceu no canto da sala, acima da prateleira onde nada se movia. E o mais perturbador é que a vela reagiu à sombra antes que nós reagíssemos ao medo. A chama inclinou-se na direção oposta, como se tivesse sido empurrada por algo que não deveria ter massa. Um de nós soltou um riso nervoso, tentando transformar terror em brincadeira. Mas ninguém riu junto. Porque naquele instante, todos sentimos a mesma coisa. Não estávamos sendo observados por algo que veio depois. Estávamos sendo observados por algo que já estava ali. O segundo sinal veio segundos depois. Um som seco, um estalo, como se alguém tivesse batido com o dedo na mesa. Nenhuma mão se moveu. O copo vibrou levemente sob nossos dedos. Foi nesse momento que a respiração de todos se sincronizou, não por escolha, mas por imposição. Era como se algo no ambiente tentasse equalizar nossos batimentos cardíacos para que todos estivéssemos no mesmo ritmo. E quanto mais essa harmonização avançava, mais a sensação de presença se infiltrava. Não era só observação, era aproximação. A temperatura caiu mais 1 grau. A sombra voltou, desta vez mais perto, passando atrás de um de nós. Ninguém teve coragem de virar a cabeça. E então, finalmente, o sinal mais claro. O copo deslizou 1 centímetro para o lado. Devagar, calculado, como se desse um passo adiante. O primeiro movimento não foi para formar palavra alguma, foi apenas para dizer que estava ali e que tinha entendido o chamado. O instante em que o copo realmente se moveu foi tão rápido e ao mesmo tempo tão calculado que nenhum de nós conseguiu inventar uma explicação confortável. Não houve empurrão, não houve truque, não houve malícia adolescente. Houve apenas a sensação de que algo que não pertencera à sala até então, finalmente, decidira participar da brincadeira. O copo permaneceu imóvel por alguns segundos, como se estivesse avaliando o grupo, entendendo nossas respirações, reconhecendo nossa hesitação. A vela, apesar de fraca, queimava com uma chama firme e anormal, como se o ar tivesse parado completamente ao redor dela. O cheiro também mudara. Um aroma leve de madeira molhada, mas misturado a algo impossível de identificar, como se a sala tivesse envelhecido 100 anos em poucos minutos.
Foi nesse clima paralisante que o movimento aconteceu. O copo não deu um salto, não arrancou dos nossos dedos. Ele simplesmente deslizou, como se estivesse sendo puxado por fios invisíveis que só ele podia sentir. Não foi um movimento reta, foi uma curva pensada, elegante, deliberada. Ninguém falou nada, ninguém respirou fundo, ninguém se mexeu. O som do copo raspando levemente a madeira ecoou pela sala inteira, um som quase ritualístico. A sensação foi tão forte que um de nós tirou a mão instintivamente, como se tivesse tocado algo quente demais. O copo não parou por isso. Ele continuou seu trajeto como se a ausência de um dedo fosse irrelevante. E então ele parou na primeira letra, uma letra solitária, desconectada de qualquer palavra. A inicial de um nome que ninguém ali carregava. Um de nós tentou rir, outro perguntou com voz falhando se alguém tinha mexido. Mas o grupo todo sabia a verdade incômoda. O movimento não veio de nenhum dos presentes. O silêncio que seguiu foi tão absoluto que conseguimos ouvir o próprio sangue no ouvido. A sala parecia ter se tornado oco, como se não houvesse mais paredes, apenas um espaço escuro preenchido por algo que nos estudava. A vela inclinou-se novamente, dando a impressão de que havia alguém atrás de nós, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo instante. O copo, ainda parado sobre a letra, tremeu como se estivesse nervoso. Era uma vibração mínima, quase imperceptível, mas suficiente para deixar claro que aquilo não era resultado de força humana. Era a atenção de algo, uma resposta. A letra não nos dizia nada naquele momento, mas a forma como o copo se movia dizia tudo. Ele não estava tentando assustar, estava tentando se comunicar, como se estivéssemos mexendo num idioma que não pertencia a nós. Quando todos voltaram a encostar os dedos, alguns tremendo tanto que mal tocavam o vidro, o copo se moveu novamente, mais rápido, mais confiante. Ele parecia entender que tinha nossa total atenção. E no segundo movimento, ele completou a segunda letra. Foi então que percebemos algo ainda mais inquietante. As duas letras não eram aleatórias e não formavam nosso nome. Formavam o nome de alguém que já não estava vivo. O nome ainda não estava completo, mas algo na combinação das duas letras fez a temperatura da sala despencar. Era como se a simples possibilidade de reconhecimento tivesse acordado algo que permanecia em silêncio há muito tempo. Todos nós fixamos o olhar no copo, esperando que ele se movesse de novo, tentando não encarar a ideia crescente de que o que estava acontecendo ali tinha intenção. E pior, tinha memória. O silêncio voltou com mais força, pressionando os tímpanos. A chama da vela reduziu-se a um ponto minúsculo e alaranjado, como se tivesse medo de continuar queimando. O ar ficou tão frio que nossos dedos começaram a perder a sensibilidade, mas ninguém os tirou da borda do copo. Era como se houvesse um acordo tácito de que abandonar a brincadeira no meio seria mais perigoso do que continuar. Foi então que aconteceu. Não houve movimento visível. Não houve deslocamento de ar. Não houve pisadas nem estalos de madeira. Houve apenas uma voz. Uma voz tão baixa que parecia ter sido pronunciada de dentro da cabeça de cada um de nós. Não era masculina, não era feminina. Era neutra, distante e próxima ao mesmo tempo, como alguém falando através de camadas de água. Ninguém reconheceu a entonação. Não era uma voz do presente. Era uma voz que parecia ter sido registrada décadas antes e reproduzida em nossas mentes sem permissão. A palavra foi única, curta, clara o suficiente para gelar os ossos. Aqui. Nenhum de nós admitiu ter ouvido, mas todos reagimos ao mesmo tempo. Um engoliu seco. Outro arregalou os olhos. Outro afastou a mão por reflexo. Outro começou a tremer sem controle. Era impossível negar. A voz tinha sido real para todos. Mas, como acontece quando o medo e o orgulho se chocam, ninguém quis ser o primeiro a confirmar. As respostas vieram truncadas, quase infantis. Vocês ouviram isso? O quê? Nada não. Deve ter sido a casa. Foi só impressão. Mentíamos para nós mesmos como crianças tentando esconder o medo na frente dos colegas. Mas o copo sabia. A coisa que o movia sabia.
e a sala inteira pareceu se inclinar em nossa direção, como se estivesse esperando que assumíssemos a verdade. Não estávamos perguntando nada, estávamos respondendo. O copo vibrou, a sombra voltou a cruzar a parede e a vela aumentou de tamanho. A voz não se repetiu com palavras, mas algo no ar sussurrou a mesma intenção. O nome que estava sendo formado continuava nos vigiando. Não era apenas um nome de alguém morto, era um nome que não queria ficar sozinho. Um nome que não deveria ser chamado, e ainda assim respondia com a certeza de quem sabe que foi reconhecido. Quando o copo começou a se mover novamente para formar a terceira letra, ninguém respirou, ninguém piscou, ninguém ousou falar. Porque todos nós sabíamos a verdade que nunca confessamos. A voz não veio do copo, a voz não veio da sala, a voz não veio de nenhum de nós. A voz veio de alguém que já estava ali antes de acendermos a vela e que agora queria conversar. A terceira letra surgiu com um movimento mais brusco, como se algo estivesse perdendo a paciência. O copo deslizou de um canto ao outro da mesa, arranhando a madeira com um som seco que ecoou pela sala inteira. Nossos dedos mal acompanhavam o trajeto. E por um momento tivemos a impressão de que, se os retirássemos completamente, o copo continuaria se movendo sozinho. Quando finalmente parou, formando a terceira letra, ninguém conseguiu fingir tranquilidade. O nome estava quase completo, e mesmo incompleto já carregava um peso estranho, como se tivéssemos pronunciado algo proibido sem abrir a boca. Era um nome antigo, um nome que não combinava com nossa geração, nem com nossa cidade, nem com ninguém que conhecíamos. Um nome que parecia vir de uma época em que casas eram iluminadas por lamparinas e fotografias demoravam minutos para serem capturadas. A vela tremulou ao reconhecer a forma completa. A sombra cruzou a parede mais uma vez, agora lenta, como se estivesse observando. E o ar ficou tão frio que o vidro da janela começou a embaçar por dentro. Alguém finalmente quebrou o silêncio. Isso é nome de quem? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos, até que um de nós tomou coragem para buscar o celular e pesquisar. Assim que ele digitou as 3 letras, algo inesperado aconteceu. O celular apagou. Não travou. Não descarregou. Apagou, como se tivesse sido desligado por outra pessoa. Tentamos os outros celulares. O mesmo aconteceu. Nenhum ligava. Nenhum respondia. Era como se a presença que nos observava tivesse feito questão de impedir que descobríssemos mais cedo do que devíamos. Nesse momento, algo caiu no chão. Um livro. Um livro que ninguém lembrava de ter deixado ali. Era um caderno antigo, capa de couro desgastado. Ele escorregou de uma prateleira alta como se alguém o tivesse empurrado. Ao abri-lo, percebemos que não era um diário comum. Eram registros, datas, nomes. Comentários no canto das páginas, escritos com caligrafia trêmula. E ali estava, o nome que o copo começara a formar. Escrito várias vezes, sempre acompanhado de observações perturbadoras como não responde mais, continua chamando, não permitir repetir. As datas eram antigas, muito antigas, mais de 50 anos antes de qualquer um de nós nascer. Quando percebemos isso, o ar pareceu se fechar em volta da mesa. O copo vibrou. A vela inclinou-se em direção ao caderno, como se pedisse que virássemos a página. E quando viramos, encontramos uma foto preta e branca desbotada, mostrando um grupo de jovens sentados exatamente como nós estávamos. Na foto, o copo sobre a mesa era o mesmo. A disposição das cadeiras era a mesma. A sombra no canto da sala era a mesma. O nome escrito na legenda era o nome que estávamos formando. E a frase anotada logo abaixo queimou nossa pele. Quando chamam, ele volta. E quando volta, não vem sozinho. Antes que conseguíssemos reagir, o copo se moveu outra vez, agora com força, indo direto para a próxima letra. E então entendemos. Não estávamos brincando com alguém desconhecido. Estávamos repetindo um chamado que outra geração tentou interromper. E falhou. A 4ª letra se formou com um impacto tão forte que o copo quase tombou, como se a força que o movia tivesse se aproximado demais da mesa. A vibração percorreu nossos dedos, subiu pelos braços e se instalou na base da nuca, produzindo um formigamento que fez todos recuarem sem perceber.
A sala parecia comprimida, estreita, como se tivéssemos colocado mais pessoas ali sem mover nenhum móvel. Foi nesse instante que a sensação apareceu pela primeira vez. Uma presença. Não como metáfora, não como sugestão psicológica. Uma presença real, concreta, física, ocupando espaço logo atrás de um de nós. A cadeira ao lado rangeu leve, quase educada, como se alguém tivesse acabado de se sentar. O estofado afundou um pouco. O ar deslocou-se com a naturalidade de um corpo humano. Mas quando todos olharam ao mesmo tempo, não havia nada ali além da cadeira vazia. Uma cadeira que, momentos antes, não parecia tão usada. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Um silêncio que parecia vir acompanhado de expectativa. Como se aquela presença estivesse aguardando que completássemos o nome. Como se estivesse se preparando para o próximo passo. O copo voltou a vibrar, mas dessa vez ficou imóvel no centro da mesa. Era como se estivesse esperando, ou observando. A vela inclinou-se lentamente para o lado onde a cadeira havia se movido, a chama alongando-se em direção ao espaço vazio. A sombra projetada na parede parecia maior do que deveria ser, larga, com contornos irregulares, como se não pertencesse a nenhum de nós. Um de nós tentou levantar, mas se sentou de novo no mesmo instante sem entender por quê. Era como se algo estivesse pressionando suas costas com leveza, impedindo que deixasse o círculo. A sensação se espalhou entre nós, um toque suave que se intensificava até se transformar em aviso. Alguém sussurrou. Tem alguém respirando aqui. E todos ouvimos, um ar pesado saindo e entrando, fora do ritmo das nossas respirações. A presença estava tão perto que parecia dividir o mesmo espaço que nós, sem corpo, sem peso, mas nitidamente ali. Tentamos falar, mas a voz não saía. Tentamos levantar, mas os músculos travavam. Tentamos soltar o copo, mas os dedos não obedeciam. Foi quando o copo se mexeu sozinho, sem toque, sem dedos apoiados. Deslizou para a borda da mesa, formando a última letra do nome. A temperatura subiu de repente, como se estivéssemos sentados ao lado de alguém febril. O ar ganhou densidade, cheiro e movimento. A cadeira que havia rangido agora empurrava sutilmente a mesa, milímetros por vez, como se a presença estivesse se acomodando entre nós, ajustando posição, aproximando-se. Uma voz fraca percorreu a sala. Não do lado de fora, não da nossa mente, do centro da mesa, como se brotasse do próprio vidro. Aqui. Foi um som tão baixo que parecia ter sido raspado da garganta de alguém que não fala há muito tempo. Não era um pedido, não era uma resposta, era uma confirmação. A presença estava sentada conosco e não pretendia sair. Antes que conseguíssemos reagir, o copo moveu-se de novo, desta vez sem formar letras, apenas apontando lentamente para a porta. Um gesto simples, direto, que nenhum de nós entendeu de imediato. Mas quando a porta começou a abrir sozinha, rangendo como se alguém do outro lado estivesse empurrando-a com cuidado, entendemos tudo. A presença não queria apenas participar, ela queria entrar completamente e estava esperando permissão. Depois que a porta abriu sozinha, ninguém teve coragem de permanecer muito tempo na sala. Encerramos a brincadeira às pressas, cada um repetindo frases desconexas sobre vento, sugestão, coincidência. Qualquer justificativa servia para acalmar a consciência, mesmo que o corpo soubesse a verdade. Nos despedimos rápido demais, evitando olhar nos olhos uns dos outros, como se qualquer contato visual pudesse confirmar o que nenhum de nós queria admitir. Mas o verdadeiro problema começou quando cada um voltou para sua própria casa. Naquela noite, todos sonhamos com a mesma coisa. Não versões parecidas, não fragmentos semelhantes. O mesmo sonho, detalhe por detalhe, ângulo por ângulo, sensação por sensação. No sonho, estávamos em um corredor estreito que nenhum de nós reconhecia. Paredes úmidas, chão frio, uma iluminação fraca que parecia vir de lugar nenhum. A sensação era de abandono, mas também de ocupação, como se aquele espaço tivesse sido usado por algo que não deixava rastros visíveis. Caminhávamos em direção a uma porta no fim do corredor. Todos nós,
juntos. Mesmo que na vida real estivéssemos dormindo em casas diferentes, em bairros diferentes. O som que acompanhava o percurso não era de passos. Era um arrastar lento, contínuo, vindo atrás de nós. Quanto mais rápido tentávamos andar, mais perto o som chegava. Quando finalmente alcançávamos a porta, ela se abria sozinha, exatamente como acontecera horas antes durante a brincadeira. Dentro dela havia apenas escuridão e uma voz. A mesma voz que ninguém admitiu ter ouvido na sala. A voz sussurrava o nome completo. O mesmo nome que o copo tinha formado. Depois repetia uma palavra que parecia ecoar direto nos ossos. Voltem. Acordamos antes de entrar na escuridão. Mas acordamos todos ao mesmo tempo, no mesmo segundo, como se tivéssemos sido puxados para fora do sonho por mãos idênticas. Ao olhar a hora nos celulares, cada um viu o relógio marcando exatamente a mesma coisa. 3h17 da madrugada. E naquele minuto específico, todos nós recebemos a mesma notificação. Não de aplicativo algum, mas do próprio aparelho. A tela piscou uma vez e apagou. Quando acendeu de novo, havia apenas uma palavra, sem remetente, sem identificação, sem histórico. A palavra era aqui. A reação veio no grupo de mensagens onde todos escreveram ao mesmo tempo, assustados por terem vivido o mesmo pesadelo. As descrições coincidiam em tudo, desde o cheiro úmido do corredor até a textura da porta que abria sozinha. Havia apenas um detalhe adicional, compartilhado por todos nós. A sensação de que o sonho não era sonho, de que aquilo era memória. Uma memória depositada em nossas cabeças por algo que queria garantir que não esquecêssemos. Ao longo do dia tentamos racionalizar. Culpa coletiva, influência mútua, imaginação. Mas cada vez que a conversa se aproximava demais da verdade, alguma interferência acontecia. A tela congelava, o áudio falhava, o aplicativo fechava sozinho. E enquanto tentávamos entender tudo isso, cada um percebeu uma marca no próprio corpo, um círculo perfeito na palma da mão, da mesma mão que tocou o copo. Não era mancha, não era tinta, parecia queimadura, só que gelada ao toque. O primeiro aviso de que a presença não tinha ficado na sala. Ela tinha ido embora com cada um de nós. No dia seguinte, tentamos retomar a rotina como se nada tivesse acontecido, mas as pequenas distorções começaram a surgir cedo demais para serem ignoradas. No início eram detalhes sutis, quase sutis demais. Uma lâmpada piscando sem motivo, um objeto que não estava mais onde lembrávamos tê-lo deixado. Um ruído leve vindo do outro cômodo quando a casa estava vazia. Coisas que qualquer pessoa atribuiria ao acaso, à distração, ao desgaste do dia. Mas as coincidências foram se acumulando rápido demais para serem justificadas. O primeiro a notar algo realmente estranho foi quem morava sozinho. Ao acordar, encontrou a porta do quarto entreaberta. Ele jurava ter trancado antes de dormir. No chão, bem ao lado da cama, havia uma marca circular, idêntica à que trazíamos na mão, impressa no carpete, como se alguém tivesse pressionado o copo ali com força. Mas ele não contou a ninguém naquele momento. Achou que era apenas paranoia pós-medo. O segundo relato veio de quem morava com a família. A mãe perguntou por que ele estava andando pela casa de madrugada. Ele respondeu que não havia saído do quarto. Mas ela insistiu que ouvira passos lentos, arrastados, acompanhados de respiração irregular. Insistiu que viu luz acender no corredor por alguns segundos. Insistiu que alguém havia parado diante da porta do quarto dela sem dizer nada. A parte que ele não teve coragem de contar à mãe era que naquele horário ele estava no auge do pesadelo comum que todos nós tínhamos tido. O terceiro caso aconteceu durante a tarde. Alguém relatou no grupo que, sem motivo, a televisão ligou sozinha. Tela preta, volume no máximo, sem imagem, sem som, apenas uma presença. O aparelho desligou sozinho alguns segundos depois. Quando foi religado, havia algo escrito na tela em letras brancas simples. Estou. O mais inquietante é que, depois desse relato, cada um de nós recebeu uma vibração no celular. Não notificação, não mensagem. Apenas uma vibração curta,
como se alguém tivesse estendido o dedo invisível e tocado diretamente na mesa onde o aparelho estava. As conversas no grupo começaram a se intensificar. Tentávamos encontrar lógica, culpa coletiva, sugestão mútua, estresse, até que algo derrubou qualquer defesa que ainda tentávamos manter. Um de nós enviou uma foto, a foto do quarto, e na janela, refletido no vidro, mesmo com o ambiente totalmente escuro atrás, havia um contorno. Um rosto pálido demais, longo demais, com a boca entreaberta como se estivesse reproduzindo a palavra que ouvimos no sonho. Voltem. A foto causou pânico, mas ninguém teve tempo de digerir, porque naquele mesmo instante, todos nós começamos a ouvir um som idêntico, vindo de nossas casas separadas. O mesmo estalo seco que ouvimos quando o copo se moveu pela primeira vez. Um som que não deveria atravessar paredes, ruas, bairros, mas que parecia sincronizado entre nós, como se viesse do mesmo ponto de origem. E foi aí que percebemos a coincidência mais brutal de todas. A presença não estava apenas nos seguindo, ela estava coordenando tudo, sons, sonhos, lembranças, movimentos, como se estivéssemos sendo preparados para algo que ainda não havia começado. O grupo ficou em silêncio após isso. Silêncio absoluto, como se todos tivéssemos entendido ao mesmo tempo, e da pior maneira possível, que não era uma coincidência, era um padrão que não tínhamos escolhido participar, e o próximo passo desse padrão estava prestes a acontecer. Até então, tudo o que acontecera parecia seguir um roteiro invisível. As coincidências, as marcas, os sonhos compartilhados, a presença sentada entre nós. Mas aquilo que veio depois eliminou qualquer dúvida de que havia uma direção clara. E não éramos nós que a estávamos definindo. Durante a tarde daquele dia, enquanto tentávamos evitar falar sobre o assunto, o mesmo membro do grupo que encontrara o copo marcado no carpete percebeu algo novo. As luzes da casa piscavam apenas em uma direção. Não de forma aleatória, mas como se estivessem apontando para algum lugar. Primeiro no corredor, depois na sala, depois na porta de saída. A cada vez que as lâmpadas tremeluziam, surgia uma breve but perceptível sensação de empurrão nas costas, uma espécie de sugestão silenciosa para que ele seguisse adiante. No início, ele tentou ignorar, mas a pulsação das luzes se intensificou. E então, algo mais concreto aconteceu. O celular dele vibrou e acendeu sozinho, mesmo desligado. A tela mostrou uma única palavra, escrita com a mesma fonte neutra que aparecera antes: venha. Logo em seguida, enviou outra mensagem sem que ninguém tocasse no aparelho. Onde começou? As palavras foram enviadas ao grupo inteiro, como se a presença estivesse usando o celular para se comunicar com todos nós ao mesmo tempo. Foi nesse momento que entendemos. Onde começou? O ponto de origem. A sala onde tudo havia acontecido. A casa antiga que nunca nos pareceu totalmente nossa. Mas antes que pudéssemos organizar qualquer pensamento, algo ainda mais perturbador aconteceu. Um de nós, o mais cético, decidiu testar se tudo aquilo era obra de imaginação coletiva. Ele escreveu no grupo: se isso é real, então mostre onde quer que a gente vá. No exato segundo em que a mensagem foi enviada, todos os nossos celulares vibraram simultaneamente. A tela acendeu para todos, mostrando um mapa. O aplicativo abriu sozinho, sem comando, e marcou um ponto luminoso fora da cidade. Uma estrada antiga, abandonada, que nenhum de nós costumava usar. Um local isolado demais para ser coincidência. Um lugar sem casas, sem comércio, sem iluminação. E, no entanto, quando aproximamos o zoom, algo ficou claro. O ponto marcado era exatamente o mesmo nome que o copo formara. O lugar tinha sido batizado décadas atrás com aquele nome. Agora esquecido, apagado de mapas recentes, mas ainda registrado nos arquivos antigos que o grupo encontrou quando pesquisou mais fundo. O nome pertencera a uma pequena comunidade que existiu por poucos anos antes de desaparecer sem explicação. Um local que sofrera um incêndio misterioso, seguido por relatos de desaparecimentos. A região fora fechada, declarada instável, abandonada. Mas o nome, o mesmo nome do ritual, permanecia vinculado àquele espaço como uma cicatriz histórica.
Quando juntamos tudo isso, o silêncio no grupo foi imediato. Não era mais coincidência. Não era imaginação. Não era sugestão coletiva. O lugar para onde o copo queria nos levar existia. E estava pedindo que voltássemos lá. A presença não queria apenas atenção. Ela queria reunião. Queria continuidade. Queria que fôssemos ao ponto de origem para completar algo que havia sido interrompido décadas antes. E enquanto tentávamos entender o que aquilo significava, todos ouvimos um som idêntico, vindo de dentro das nossas próprias casas. 3 batidas leves, ritmo igual, intervalo perfeito, como se alguém estivesse chamando para embarcar. As 3 batidas sincronizadas ecoaram como uma confirmação. Não era mais possível negar que a presença tinha intenção, que estava nos guiando, que queria ser encontrada tanto quanto queria nos encontrar. E pela primeira vez começamos a considerar que talvez o nome revelado pelo copo não fosse apenas um nome. Talvez fosse um aviso, ou pior, um convite. Foi o mais cético do grupo quem decidiu investigar aquilo de forma mais lógica, ou pelo menos tentar. Ele mergulhou nos arquivos antigos da cidade, encontrou registros em jornais digitalizados, relatórios policiais esquecidos, anotações em blogs antigos, documentos abandonados em fóruns obscuros. E o que ele encontrou não deveria existir. Não deveria estar ligado ao que vivemos. Mas estava. O nome que o copo havia revelado pertencia a um jovem desaparecido na década de 1960. Um desaparecimento cercado de estranhíssimas circunstâncias. O governo local chamara o caso de sumiço acidental, mas testemunhas da época descreviam algo muito diferente. Luzes estranhas na antiga estrada, vozes ouvidas em casas abandonadas, grupos de jovens que tentavam reproduzir rituais para falar com o desaparecido. A história era cíclica, repetida, sempre com jovens, sempre envolvendo um copo, sempre terminando com alguém sumindo. O mais perturbador, porém, foi descobrir que aquela comunidade desaparecida, o ponto no mapa que todos nós havíamos recebido nos celulares, era, segundo relatos antigos, o último lugar onde o jovem fora visto. Ele participava de encontros noturnos, supostamente com amigos, mas ninguém jamais encontrou esses amigos. Os registros diziam que, dias antes do desaparecimento, o rapaz começou a relatar pesadelos idênticos aos nossos, ouvir batidas iguais às nossas e sentir a presença de alguém sentado ao seu lado, alguém que não existia mais no mundo físico. O caderno antigo que encontramos na sala, com o nome repetido tantas vezes, ganhou um novo sentido. Ele não era apenas um registro, era um aviso, ou talvez um manual incompleto de sobrevivência. As frases riscadas com pressa pareciam ter sido deixadas por alguém que tentava interromper o ciclo, mas não teve tempo. Continua chamando. Ele não responde mais. Não permitir repetir. Eles voltaram. Não completar o nome. Cada frase parecia um pedido desesperado de alguém que entendeu tarde demais o que estava em jogo. Enquanto o cético lia tudo isso em voz alta no grupo, tremendo mais do que gostaria de admitir, um de nós percebeu algo que fez o sangue gelar. O nome se repetia sempre acompanhado de datas, e todas as datas marcavam exatamente o mesmo intervalo entre o ritual e o desaparecimento final. 3 dias. 3 dias entre o chamado e a perda completa de alguém do grupo. E o mais assustador, estávamos exatamente no 2º dia após o ritual. Foi nesse momento que todos nós paramos. O silêncio se instalou. A respiração ficou pesada, profunda, como se o ar tivesse ganhado peso. Algo mudou na sensação do ambiente em nossas casas. Não era mais uma presença distante. Não era mais alguém sentado perto. Era uma aproximação direta, invasiva, certeira. A sensação era clara, incômoda e impossível de ignorar. A presença agora sabia que sabíamos, e isso parecia deixá-la mais forte, mais ativa, mais interessada. Até que, de repente, sem aviso, sem vento, sem explicação, as luzes das casas de todos nós se apagaram ao mesmo tempo, e no escuro total ouvimos a mesma palavra, em uníssono, sussurrada por uma voz que parecia vir de dentro das paredes. Voltem.
A palavra ecoou no escuro como se tivesse peso, como se cada sílaba fosse capaz de deslocar o ar ao redor. Não era som, era impacto. E naquele instante, todos nós sentimos a mesma coisa, mesmo em casas diferentes. A sensação de que algo estava se movendo no ambiente, aproximando-se devagar, circulando o espaço com familiaridade, como se já tivesse estado ali muitas vezes. Quando as luzes voltaram, nenhuma delas acendeu de forma natural. Piscaram várias vezes, como se fossem controladas por mãos invisíveis. E em todas as casas, ao mesmo tempo, um objeto específico chamou nossa atenção. Não pela importância, mas pela impossibilidade de estar onde não deveria estar. O copo. Aquele mesmo copo. Ele estava em cima de nossas mesas, escrivaninhas, pias, bancadas. Sempre limpo, sempre centralizado, sempre completamente imóvel. Não importava se alguém o havia guardado na sala original, deixado na casa do amigo ou até quebrado por acidente. O copo estava de volta, reconstruído perfeito, como se jamais tivesse sido tocado por mãos humanas. A presença não apenas nos seguira, ela havia se instalado em nossas casas e trouxera o instrumento dela consigo. O cético, que sempre tentava racionalizar, foi o primeiro a testar o que estava acontecendo. Ele tocou o copo, não com intenção de jogar, mas com a curiosidade científica de alguém que busca evidência física. No exato instante em que seus dedos encostaram no vidro, as luzes se apagaram novamente. O celular dele vibrou e uma mensagem apareceu na tela. Ele escolheu. A mensagem sumiu segundos depois, como se nunca tivesse existido. No grupo, todos começaram a escrever ao mesmo tempo, tentando entender que tipo de escolha havia sido feita. Mas antes que qualquer conclusão fosse formada, o cético enviou uma foto, tremida, desfocada, quase sem sentido. Nela, era possível ver sua mão pressionando o copo, e atrás dele, refletido no micro-ondas, aparecia algo que não era humano. Algo inclinado, algo de postura irregular, algo que sorria de um jeito que não parecia expressão, mas ruptura. O cético desligou o celular, mas o celular ligou sozinho e enviou outra mensagem: devolva. A palavra aparecia e desaparecia como se estivesse sendo escrita por alguém que não controlava completamente nossa tecnologia. Outros de nós tentaram jogar água no copo, jogar sal, quebrar. Mas nada funcionava. A água evaporava rápido demais. O sal caía para os lados como se o copo repelisse. Quando batíamos o copo contra a pia, o vidro vibrava, mas não trincava, como se não fosse feito de material físico comum. Foi então que um de nós teve a ideia de procurar mais profundamente no caderno antigo. Entre as páginas soltas havia um desenho, tosco feito à mão, mas claramente relacionado ao copo. Acima dele a frase: "O objeto é a porta". Fazia sentido. O copo não era ferramenta, era passagem, era contenção. Era correspondência entre mundos, que a presença não podia atravessar completamente sem ele. Não como entidade, não como voz, mas como algo que buscava forma física, apoiada nas mãos humanas que o tocassem. Era isso que devolver significava. O ciclo só se completava quando alguém permitia que a presença usasse o objeto para cruzar. E segundo os registros antigos, sempre havia um escolhido, alguém que, ao tocar o copo sozinho, se tornava o elo final. E agora havia uma escolha feita: o cético. Ele tentou negar, tentou fugir, tentou jogar o copo pela janela. Mas quando o objeto caiu no chão lá fora, em vez de quebrar, desapareceu. E reapareceu na mesa da cozinha, perfeitamente intacto, rodeado de marcas circulares no tampo, as mesmas que tínhamos na palma das mãos. O grupo inteiro entrou em pânico, mas não havia tempo para debates, teorias ou recusas, porque, naquele exato momento, todos nós ouvimos a mesma coisa, sincronizada mais uma vez em todas as casas. 3 batidas, sempre 3, dessa vez vindas de dentro do cômodo onde estávamos. E antes que pudéssemos reagir, o copo começou a se mover sozinho, não para formar letras, mas para apontar uma direção,
a mesma direção em todas as casas, a direção do local marcado no mapa. A presença não estava mais pedindo, estava convocando. Depois daquela noite, ficou claro que a presença não estava apenas nos observando. Ela estava aprendendo conosco, imitando nossos hábitos, reconhecendo nossos medos, ajustando-se ao ambiente de cada um, como se estudasse a melhor forma de se manifestar individualmente. E foi nesse processo de adaptação que começamos a perceber algo ainda mais perturbador. Estávamos sendo seguidos dentro de nossas próprias casas, como se o ar tivesse ganhado consciência. Para um de nós, a primeira manifestação veio na forma de passos. Passos que não eram dele. Passos que o acompanhavam de um cômodo a outro, sempre com o mesmo ritmo lento, arrastado, deliberado. Às vezes mais perto, às vezes no andar de cima, mesmo que ele morasse em um apartamento térreo, e sempre parando quando ele se virava. Para outro, a presença se revelou de um jeito ainda mais íntimo. Vozes, não palavras completas, fragmentos, respirações, sussurros que lembravam seu próprio nome dito por alguém que nunca o pronunciara antes. Era como ter uma pessoa parada atrás do ouvido, falando baixo demais para entender, alto demais para ignorar. Um terceiro membro do grupo relatou algo que nenhum de nós queria acreditar. Uma sombra acompanhava seus movimentos pela casa. Não era uma sombra projetada, não era reflexo. Era algo com profundidade, com altura, com peso. A sombra aparecia sempre no limite da visão periférica, nunca no centro. E quando ele tentava filmar, os vídeos ficavam pretos, não desfocados, não tremidos, pretos, como se algo bloqueasse da câmera exatamente aquilo que queria esconder dele. O cético, por sua vez, começou a notar mudanças na própria voz. Ao falar sozinho, ele ouvia outra voz acompanhando as frases, num tom mais grave, como se estivesse sendo dublada por baixo. Às vezes, quando tentava falar algo sobre o ritual, sua garganta travava. Outras vezes ele dizia frases que não pretendia dizer, frases que não lembrava ter pensado, frases como: "Eu estou aqui, ele precisa voltar, eles sabem." Um dos mais assustadores relatos veio de quem morava com animais. O cachorro passou a latir para cantos vazios. O gato se arrepiava e fugia de um mesmo ponto da casa. E certa noite, ambos ficaram encarando a parede, imóveis, como se algo estivesse prestes a atravessá-la. Mas o padrão mais assustador só ficou claro depois. Cada manifestação imitava o que mais incomodava cada um de nós. O medo de passos, o medo de ser observado, o medo de perder a própria voz, o medo de ser imitado, o medo de ser tocado, o medo de não estar sozinho. E então veio o momento que selou essa percepção. Cada um de nós, em algum momento da noite, recebeu uma notificação silenciosa no celular. Não vibrava, não fazia som. Apenas acendia a tela com a mesma palavra: "Aqui." Mas dessa vez, a palavra era seguida por algo novo: "Você trouxe." A frase, simples e direta, caiu sobre nós como um peso impossível de carregar. Tínhamos levado a presença para dentro de nossas casas. Não importava onde morávamos, não importava quantos quilômetros nos separavam. Ela tinha nos acompanhado, através das mãos que tocaram o copo, através do ritual que nunca deveríamos ter começado, através da curiosidade que abriu a porta. E agora, ela queria algo em troca. A presença não estava interessada em nos assustar. Ela estava se preparando, criando raízes, testando limites. E enquanto tentávamos entender como quebrar esse vínculo, o cético enviou uma última mensagem no grupo: "Ele está no meu quarto." Mas a mensagem não parecia escrita por ele. Era mais lenta, mais torta. Como se a mão que segurava o celular não fosse completamente humana. Quando a mensagem do cético chegou: "Ele está no meu quarto." O grupo inteiro entrou em um silêncio tão pesado que parecia um segundo ritual, involuntário e inevitável. Ninguém queria acreditar que aquilo fosse literal. Ninguém queria imaginar a presença ocupando um espaço tão íntimo, tão próximo, tão humano. Mas a forma como a frase havia sido escrita, torta, trêmula, com erros que ele jamais cometeria, denunciava a verdade.
Ou não era ele escrevendo, ou não era apenas ele. Tentamos ligar. Nenhuma chamada completava. O sinal parecia cair exatamente no segundo em que tentávamos estabelecer contato. As mensagens seguintes não eram respondidas, apenas visualizadas. Foi então que todos recebemos ao mesmo tempo uma notificação silenciosa. Um arquivo de áudio, enviado do celular do cético, sem título, sem duração aparente. Abrimos ao mesmo tempo. O som começou baixo, como estática distante. Depois veio a respiração. Não dele. Era pesada, irregular, quase arrastada. A respiração de alguém que não tinha pulmões funcionando como deveriam. Em seguida, ouvimos a cama rangendo como se algo se aproximasse devagar. E no fim, uma palavra soprada com uma voz que não poderia ser humana. Completem. A palavra era a mesma anotada no caderno antigo, repetida em várias páginas, sempre ao lado de advertências e datas que terminavam abruptamente. Agora fazia sentido. O ritual nunca havia sido completado. Ou pior, sempre havia sido interrompido no momento em que o escolhido desaparecia. Não estávamos apenas sendo chamados de volta. Estávamos sendo convocados para terminar algo que outras pessoas, décadas antes, tinham fracassado em concluir. Tentamos manter a racionalidade, mas a presença tornou isso impossível. Em todas as casas, os copos começaram a se mover sozinhos. Primeiro devagar, como se aquecendo. Depois rápido, batendo contra as bordas, arranhando superfícies, vibrando com uma energia que não vinha deste mundo. Eles escreviam a mesma palavra em todas as mesas, repetida em círculos, com força suficiente para deixar marcas. Venham! O mapa no celular abriu sozinho, exibindo novamente o ponto isolado fora da cidade. Dessa vez havia uma nova marca. Um segundo ponto, desta vez piscando em vermelho, indicando o movimento. O local do cético, ou o local onde a presença estava usando o corpo dele. O mapa parecia querer nos mostrar que a escolha havia sido feita e que a hora estava se aproximando. E como se isso não bastasse, algo ainda mais assustador aconteceu. Um por um, todos nós ouvimos 3 batidas dentro de nossas casas. Mas dessa vez, não eram batidas contra portas, paredes ou janelas. Eram batidas debaixo da cama. A presença não estava mais apenas nos seguindo. Ela estava nos guiando, pressionando, encurralando, e havia deixado claro que não aceitaríamos ignorar o chamado. Então, veio o último aviso. Clara, direta, impossível de racionalizar. Uma mensagem enviada a todos nós ao mesmo tempo, escrita como se centenas de dedos invisíveis digitassem em perfeita sincronia. Se não vierem, ele fica. E como um lembrete final da seriedade disso, o cético enviou uma única foto. Sua porta do quarto aberta. E uma sombra alta demais, fina demais, inclinada demais, olhando para a câmera. Não havia mais dúvida. Não havia mais tempo. Não havia mais escolha. O pedido não era pedido, era ordem. E estávamos prestes a obedecer. O caminho até aquele lugar esquecido no mapa parecia mais longo do que realmente era. Cada um de nós saiu de casa sem dizer uma palavra para ninguém, como se estivéssemos sendo guiados por uma força que operava abaixo da consciência. Não havia hesitação, apenas uma sensação instintiva de que, se atrasássemos 1 minuto sequer, algo pior aconteceria com o cético, ou conosco. A estrada era estreita e irregular, tomada por mato alto e por um silêncio que não combinava com a área rural. Nem cigarras cantavam, nem o vento parecia disposto a atravessar aquele espaço. Asfalto rachado, postes antigos inclinados, casas abandonadas que pareciam observar enquanto passávamos. Tudo ali carregava a marca de um passado que ninguém quis preservar. Quando chegamos ao ponto marcado no mapa, percebemos imediatamente que havia algo profundamente errado. O local era uma antiga escola comunitária, ou pelo menos o que restava dela. Paredes queimadas, telhado desabado, janelas arrancadas, como se o tempo tivesse decidido destruir aquele lugar de dentro para fora. Mas o mais inquietante era a porta principal, intacta, como se tivesse sido colocada recentemente, brilhando no meio da destruição. Ela estava entreaberta,
como se estivesse nos esperando. Antes de entrarmos, todos sentimos a mesma coisa, um peso no ar, semelhante ao que experimentamos durante o ritual inicial, só que muito mais forte. Era uma pressão que deixava o corpo lento, o pensamento arrastado, como se estivéssemos caminhando dentro de água densa. A sensação era tão familiar que percebemos imediatamente. A presença estava ali, completa, livre, preenchendo cada centímetro daquele espaço. Dentro da construção, o cheiro de mofo misturava-se a algo mais recente, vela queimada. O corredor principal era estreito, igual ao dos nossos sonhos, com paredes úmidas e marcas de mãos antigas espalhadas pelo reboco rachado. E mais à frente, como uma reprodução perfeita do pesadelo, havia uma porta de madeira. A mesma porta que todos sonhamos abrir. O cético estava ali, sentado no chão de costas para nós. O copo estava ao seu lado, equilibrado perfeitamente no cimento irregular. A postura dele era tensa, rígida, como se estivesse ouvindo algo que não podíamos escutar. Chamamos seu nome, mas ele não respondeu. Não se mexeu. Não respirou de forma audível. A presença se adensou atrás de nós. Um de nós tentou recuar, mas algo no ar, ou dentro dele, o empurrou para frente, obrigando-o a ficar. A porta fechou sozinha atrás do grupo, com um estalo seco, ecoando por todo o corredor como um aviso final de que não haveria fuga. O cético virou lentamente a cabeça. Não de forma humana, não com fluidez, mas aos poucos, como se estivesse sendo recolocado manualmente em sua posição. Seus olhos estavam abertos demais, negros demais, vazios demais. Ele está esperando, disse ele com uma voz que era e não era dele ao mesmo tempo. O copo vibrou ao seu lado, movendo-se sem toque, desenhando no chão de poeira o mesmo nome que tínhamos chamado na primeira noite. Aquele nome não era apenas de quem desapareceu décadas atrás. Era o nome da coisa que estava ali, da coisa que respondia, da coisa que sempre voltava quando chamada. E agora ela queria ser completada. A porta do fundo começou a ranger, abrindo lentamente, revelando a escuridão profunda que todos nós já tínhamos visto nos sonhos. O ritual não estava prestes a ser refeito, ele estava prestes a ser concluído. A porta se abriu com a lentidão de algo que acorda depois de muito tempo. A escuridão lá dentro não era simples ausência de luz. Era viva, pulsante, como se respirasse de forma independente. Um ar frio escapou de dentro do cômodo, espalhando-se pelo corredor e fazendo nossas peles arrepiarem em uníssono. Era o mesmo frio do ritual, o mesmo frio dos sonhos, o mesmo frio da presença que vinha nos seguindo cada vez mais de perto. O cético, ainda ajoelhado, virou totalmente o corpo para nos encarar. Seus movimentos continuavam travados, como se seu corpo não estivesse obedecendo plenamente à física comum. Ele inclinou a cabeça para o lado, quase 100 graus, como se isso fosse a forma mais natural de observar alguém. A voz que saiu dele era baixa, irregular, com palavras separadas por pequenas pausas, pausas que não pareciam humanas. Está esperando vocês. O copo ao lado dele deslizou até o centro do corredor, sem mãos, sem impulso, sem explicação. Ele girou devagar, apontando para cada um de nós como se estivesse escolhendo. E a cada vez que apontava, o ar ficava mais pesado. Era impossível não entender o que estava acontecendo. A presença não queria apenas uma resposta. Ela queria continuidade. Queria que completássemos algo que outra geração tentou impedir. A sala escondida atrás da porta parecia maior do que a estrutura da escola permitiria. Não era um cômodo comum. Era circular, com paredes cobertas por desenhos, símbolos, nomes, datas, círculos imperfeitos que se sobrepunham. E todos tinham a mesma assinatura, o mesmo traço, o mesmo padrão de quem desenha sem olhar, guiado por outra coisa. No centro da sala havia um desenho maior, o símbolo principal, um círculo envolto em 3 linhas retas, e dentro dele, no centro, o nome. Aquele nome, o nome que o copo insistia em formar, o nome que ecoava nos sonhos, o nome que o desaparecido dos anos 60 também chamara antes de sumir. O cético finalmente se levantou.
mas não parecia estar no controle. Seu corpo se movia como se estivesse sendo manipulado. Ele entrou na sala sem olhar para trás, sem pedir ajuda, sem hesitar. Quando tentamos impedir, algo nos segurou. Não mãos, não força física, mas uma pressão crescente nos pés, como se o chão tivesse ganho peso, grudando cada um de nós no ponto exato onde estávamos. A presença não queria interrupções. Estava deixando claro que o ritual tinha que seguir até o fim desta vez. O cético se posicionou no centro do círculo no chão. A sala ficou mais fria. O copo vibrou na entrada. E então, a coisa que usava o corpo dele abriu a boca. Mas não saiu voz. Saiu o som do copo. O som exato do vidro vibrando na mesa. Aquele arranhar seco e grave como se fosse linguagem. E pela primeira vez, entendemos o que o caderno antigo queria dizer com não permitir repetir. O ritual nunca deveria ter sido concluído, porque concluir não significava resposta, não significava contato, significava entrega. A presença não queria falar conosco, queria atravessar, queria usar o corpo do cético como recipiente e os nossos como testemunhas. O corpo dele começou a tremer, não como medo, não como frio, mas como se algo estivesse empurrando de dentro para fora. O círculo começou a brilhar com uma luz pálida, a mesma luz que víamos nos sonhos, a mesma luz da qual fugíamos sem conseguir. E o copo, agora no meio da sala, se moveu sozinho mais uma vez, dessa vez sem letras. Ele simplesmente tombou de lado. O ritual, ao contrário do que pensávamos, não era para ser jogado. Era para ser finalizado com a quebra do copo. Mas o copo não quebrou. E isso significava uma coisa. O ritual estava funcionando. E o que quer que estivesse tentando atravessar, estava quase chegando. O tombar do copo deveria encerrar tudo. Sabíamos disso pelos fragmentos do caderno antigo, pelas notas de alguém que tentou avisar, pelos relatos interrompidos de décadas atrás. O copo quebrado significava limite, significava interrupção. Significava que a porta não se abriria por completo. Mas quando ele tombou e continuou inteiro, intacto, brilhando sob a luz pálida que agora emanava do chão, todos nós entendemos a mesma coisa ao mesmo tempo. O ritual não estava sendo interrompido. Estava sendo aceito. O cético, ainda preso ao centro do círculo, ergueu lentamente o rosto. Não era mais apenas ele ali. Seus olhos estavam escurecidos a ponto de refletirem apenas sombras. A expressão parecia puxada para trás, como se músculos invisíveis estivessem moldando seu rosto para caber outra coisa. Sua boca se abriu com uma lentidão calculada, revelando não palavras, mas uma respiração profunda demais para pertencer a um único corpo. "Está entrando", ele disse, mas a voz não era dele. Era múltipla, trançada, em camadas, como se várias vozes tentassem falar ao mesmo tempo dentro de uma garganta humana. A luz no círculo intensificou-se. As linhas desenhadas no chão começaram a pulsar, como se fossem veias conectadas a algo vivo abaixo da superfície. A sala inteira ganhou um cheiro metálico, como sangue exposto ao ar por tempo demais. Tentamos recuar, mas o chão não permitia. Era como se nossos pés estivessem sendo segurados por energia estática, por pressão, por uma força que não tinha forma, mas tinha vontade. E aquela vontade era uma só: manter-nos ali até que fosse tarde demais. Então, o copo se moveu outra vez, não mais arrastando, não mais vibrando. Agora ele flutuava alguns centímetros acima do símbolo central, girando devagar, como se estivesse orbitando o corpo do cético. A presença estava usando cada objeto, cada linha, cada centímetro daquela sala para estabilizar sua entrada. E então, como se estivesse selando um reconhecimento, o copo parou de girar e apontou diretamente para nós. Não para uma pessoa, mas para o grupo inteiro. E naquele gesto, entendemos o que o caderno havia tentado avisar repetidas vezes. O ritual não escolhe apenas um. Escolhe todos que encostam no copo, todos que compartilham a mesa, todos que chamam juntos. O vínculo não era lenda, era contrato. Era isso que as gerações anteriores tentaram impedir.
É por isso que alguém escreveu, desesperado, não permitir repetir. É por isso que a presença nunca era expulsa, apenas adiada. O cético de repente caiu de joelhos. O chão tremeu. As luzes da sala piscaram como se algo gigantesco estivesse passando entre dimensões. E então aconteceu a deformação. O corpo dele se arqueou em um ângulo impossível. Não era falha humana, era ajuste. A presença estava moldando, expandindo, reorganizando ossos, como se preparasse um espaço perfeito para habitar. A respiração dele mudou. Não era mais arfante, era ritmada, compassada, ambígua. A respiração de quem está dividindo o corpo com outra coisa. O ar ficou tão denso que parecia líquido. Tínhamos dificuldade para respirar, para pensar, para permanecer de pé. E então a presença falou de novo, dessa vez usando a voz do cético, mas com clareza cruel. Um de vocês fica. A frase caiu sobre nós com o peso de uma sentença. Não era ameaça, era regra. O copo voltou a girar, desta vez rápido demais, tão rápido que seus movimentos deixavam rastros luminosos no ar. Era uma roleta aberta, um sorteio distorcido. E quando parou, apontava exatamente para a porta da sala, a mesma porta que nos apareceu nos sonhos. O que quer que estivesse tentando atravessar, já estava quase do outro lado, e precisava de um último passo, de um último elo, de um último corpo. E sabíamos, com um instinto profundo e primitivo, que o contrato estava chegando ao fim, e alguém seria escolhido. O copo parou de girar. A sala inteira congelou. O silêncio que se instalou não era ausência de som. Era uma presença tão pesada que parecia empurrar nossos pulmões para dentro, dificultando o simples ato de respirar. A ponta do copo permanecia voltada para a porta, como se apontasse para algo que ainda não víamos, mas que já sentíamos aproximar-se do outro lado. O cético, de joelhos, parecia agora apenas uma carcaça à espera de ocupação. Suas mãos tremiam em padrões involuntários, como se tentassem escrever no ar as mesmas palavras repetidas no caderno antigo. A presença dentro dele crescia, reorganizando seu corpo com movimentos silenciosos, porém brutais, como se estivesse moldando a argila humana. A porta começou a abrir, não completamente, apenas o suficiente para permitir a passagem de uma sombra que não parecia ter origem em nenhum corpo físico. Ela se estendia pelo chão como um líquido escuro, serpenteando, avançando em nossa direção com lentidão ritualística. Cada centímetro que avançava fazia o ar ficar mais espesso, mais difícil de mover, mais carregado de algo que não compreendíamos, mas que reconhecíamos na parte mais antiga e primitiva da mente. Era o fim do ritual, e também o começo de algo que não deveria existir. O copo vibrou no ar, flutuando sobre o círculo no chão. A presença usava o objeto como se fosse um instrumento de precisão. E então, em um gesto que só posso descrever como finalização, o copo se virou em nossa direção e caiu no chão. Dessa vez, ele quebrou. O som do vidro estilhaçando não ecoou como deveria. Ele foi absorvido, engolido, transformado em algo que parecia sussurro. E o cético finalmente levantou. Não como ele, não como humano, mas como uma ponte. O rosto, outrora conhecido, agora trazia uma serenidade perturbadora. Os olhos completamente tomados por escuridão. A pele pálida demais, esticada demais, como se estivesse sendo usada pela primeira vez. Ele olhou para cada um de nós com um interesse quase clínico. Só um de vocês fica, disse a voz misturada. Não era ameaça, era estrutura, era lei. Não houve votação, não houve tentativa de fuga. A escolha não era nossa, nunca foi. A sombra avançou, tocando nossos pés, subindo pelas pernas, envolvendo-nos em frio profundo. E então, como um animal sentindo o cheiro, ela recuou de todos, exceto um. Ele não gritou, não correu, não tentou se soltar. Ele apenas aceitou, ou foi forçado a aceitar, quando a sombra finalmente o envolveu por completo, puxando-o para dentro da sala, como se fosse absorvido pela própria escuridão que víamos nos sonhos.
Seus olhos foram os últimos a desaparecer na penumbra. Quando tudo cessou, o cético caiu no chão, inconsciente. A presença havia trocado de receptáculo. O contrato estava completo. A porta se fechou sozinha. O círculo apagou. A luz morreu. E o silêncio voltou, desta vez com uma estranha sensação de vazio. Não em nós, mas no ambiente, como se a entidade tivesse partido, levando consigo algo que não deveria pertencer a este mundo. Saímos da escola destruída antes que algo mais se movesse. Ninguém falou no caminho de volta, ninguém mencionou o nome, ninguém discutiu o que tínhamos visto, mas todos nós sentimos a mesma coisa. O ritual não terminou. Apenas encontrou novo guardião, e em algum ponto daquela escuridão, alguém que caminhava ao nosso lado já não era mais quem conhecíamos. Ao chegarmos em casa, nossos celulares vibraram pela última vez. Uma mensagem simples, sem remetente. Obrigado. Depois daquilo, nenhum de nós voltou ao local. Nenhum de nós dormiu sem luz por semanas. Nenhum de nós conseguiu esquecer. Mas é impossível não sentir que um dia o copo vai aparecer de novo. Limpo, perfeito, imóvel sobre alguma mesa, esperando que alguém encoste os dedos. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.